A gente, transcorrido 5 anos após ele cumpriu a pena. Vamos colocar um exemplo aqui. O João, foi sentenciado em 5 anos. Ele está no livramento condicional. Livramento condicional. Não, vou deixar o condicional por fora. Ele está cumprindo pena de 5 anos. Acabou os 5 anos. Beleza. A partir dessa pena de 5 anos, que vai começar a percorrer o prazo de mais 5 anos, para, se caso ele for pego em novo ato ilícito por alguma das autoridades policiais no nosso ordenamento jurídico, né, ele sendo condenado novamente, até então ele não é culpado, né, pelo princípio constitucional da presunção de inocência, ele não é culpado. Após que ele seja condenado, ele não vai verificar a reincidência para ele, porque já transcorreu o prazo de 5 anos. Então, constata a prescrição, né, após os 5 anos. Já no livramento condicional, é diferenciado. O que acontece no livramento condicional? A partir do momento que o agente é beneficiado com o livramento condicional, ele vai continuar cumprindo a pena, só que no livramento condicional. O que seria esse livramento condicional? Ele vai ter que ficar indo lá na VEC, assinando de 2 em 2 meses, falando que ele continua assim, se ressocializando, não está fazendo nenhum ato ilícito, vai continuar assinando até terminar a sua sentença. Após terminar essa sua sentença da condicional, após 2 anos, o mesmo vai prescrever também a punibilidade, que o agente não vai ser reconhecido mais como reincidente. Terminou os 5 anos que ele estava assinando, mais 2 anos, a partir desses 2 anos, que ele vai ser considerado como réu primário em nosso ordenamento jurídico, certo? Outra parte também que podemos falar da prescrição é quando o agente ganha indulto ou anistia. O que seria o indulto ou anistia? Juridicamente, a pena vai sumir. Juridicamente, se estabelece que a anistia e o indulto, a pena vai sumir. Não vai existir mais a pena para a gente. Então, vou falar aqui um pouco, mas não era o quadro que eu queria organizar aqui com relação a crime e contravenção, né? Que quando praticamos crime gera reincidência. Quando praticamos crime e contravenção, verifica a reincidência, correto? Agora, quando verificamos uma contravenção no exterior e uma contravenção no Brasil, não vai verificar a reincidência. Só vai verificar a reincidência quando o estrangeiro homologar a sentença penal condenatória lá no STJ. Não é competência do STF, é competência do STJ. Que apenas vai ser homologada a sentença lá no STJ. Beleza. Já passamos com relação à contravenção, né? Agora eu vou falar uma breve evolução histórica, que trouxe o nosso primeiro código de império, que trazia a reincidência específica, a perpetuidade e a ficta. No Código Penal dos Estados Unidos, do Brasil, ele adotou a específica, especialíssima e a genérica. Essa especialíssima, ela demonstrava que o agente só ia verificar a reincidência se ele reincidisse no mesmo artigo, no mesmo parágrafo, tudo do mesmo jeito. Essa verificava a especialismo. Logo após, em 1940, o Código Penal adotou a reincidência genérica e específica, mas não tinha um prazo prescricional, que esse que é o adotado nosso agora, que eu expliquei mais no começo, que é o de 5 anos, que após os 5 anos não tem mais o caráter perpétuo, o mesmo vai ser primário, correto? E depois a última reforma que nós tivemos já em 84, pela Lei 7.209, extinguiu a perpetuidade. Essa agora que é a lei que depois veio em 1988, já com a Constituição, no artigo 5º, salvo engano, no 47, linha B, ele vai falar que não vai ter pena de caráter perpétuo. Não vai existir essa pena de caráter perpétuo. Eu trouxe
um quadrinho aqui que era também relacionando ao direito comparado com relação ao Chile, Argentina e outros países aqui da América do Mercosul, que também adotam a reincidência. E entre os países relacionados, Argentina, México, Peru, El Salvador, Brasil e Chile, o Brasil e o Chile é o que tem mais reincidente. Então, o STF sempre foi atacado com relação à reincidência pela Defensoria Pública, porque muitas vezes o magistrado, por não precisar de fundamentar a reincidência discriminatória, ele vai lá e coloca reincidente o agente que tem uma sentença penal já transitada em julgado, correto? Eu esqueci um pequeno detalhe com relação à reincidência que eu vou lembrar e vou falar para vocês. Daqui a pouquinho os efeitos. Com relação aos efeitos. Os efeitos do reincidente passado para a gente relacionado sempre vai ser majorado. Prepondera com relação a quando a reincidência, ela prepondera com relação às circunstâncias judiciais, ou seja, ela vai ter uma força maior na dosimetria da pena. O magistrado podendo majorar a pena de 1/5 a 1/6, né? 1/6 serendo 2 meses, 1/5 3 meses. Aí já com relação aos efeitos para livramento condicional, o reincidente ele vai ter que cumprir a metade, senão o reincidente ele teria que cumprir só 1/3. Quando a gente já ganha uma vez, vamos colocar um caso aqui, o 5/5, ele foi lá e ganhou uma SUSIS, porque o 5/5 é tipificado de 2 a 4 anos, é possível a medida SUSIS, né? E quando ele ganha a SUSIS a primeira vez, quando ele é reincidente, ele não vai ter mais essa possibilidade de estar ganhando essa hipótese. Outra coisa, nas causas de diminuição de pena, o 5/5 também não vai poder ter esse benefício de diminuição de pena. Tanto o 5/5 quanto o 171, ele não vai ter essa possível diminuição de pena com relação ao fato de ele ter rompido o obstáculo, tipificado na diminuição de pena, mas mesmo assim ele rompendo um obstáculo e sendo tipificado, ele não vai ganhar essa diminuição de pena, porque o mesmo é reincidente, né? O que mais vai causar esses efeitos? São mais de 20 efeitos relacionados à reincidência, que eu acho que esse dogmático penal vem relacionado muito aos efeitos da reincidência, sabe? Ele sempre foi atacado, mas sempre foi mais dogmático o direito penal por causa desses efeitos, são mais de 20 efeitos. Aí o magistrado busca sempre a proporção, né? Como diz os ministros, tratar os iguais de maneira desiguais, os desiguais de maneira desiguais, né? E os iguais de maneira igual, ou seja, o reincidente que procura o caminho torto, né? Sempre majorar a pena dele, porque ele não está sendo desigual perante a sociedade. Com relação ao STF, ele tem pacificado já que a reincidência ela é constitucional, mas muito embora teve um julgado esses dias agora em setembro, que o STF declarou que após transcorridos 5 anos não vai ser reincidente o agente, né? Como está sendo colocado o artigo 64 do Código Penal. Eles dois estão andando juntos. Mas, quando vai proferir a sentença, muitas vezes o magistrado ele vai lá e profere a sentença, verificando a reincidência como os maus antecedentes. Né? Ele não vai ver a prescrição, aí ele vai ver como maus antecedentes, então sempre vai verificar a reincidência, porque o artigo fala, né? Verifica-se reincidência após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória no país ou no estrangeiro. Então fica bem claro que ele colocou que vai ser reincidente esse tipo de agente. Os princípios constitucionais, eles norteiam a nossa Constituição, e eles estão sempre assim, eles são
pela supremacia constitucional, eles estão sempre norteando e falando como tem que ser trabalhada o ordenamento jurídico brasileiro, como o princípio da questão que norteia o direito penal, o princípio da culpabilidade, da individualização, da pena e do ne bis in idem, né? Estão relacionados ao direito penal. E o princípio da legalidade, que eu vou falar também, né? Que não vai, que o agente não vai poder agir contrário da lei, sempre junto com a lei, né? O princípio da legalidade sempre norteia isso, com relação a isso. Conclui-se, né? Agora, derradeiramente, vou concluir o nosso trabalho aqui com relação à reincidência, né? A partir do momento que os princípios constitucionais que têm a supremacia, né, da nossa Constituição, que sempre estão norteando como sendo utilizado os artigos da nossa Constituição, entre outros, né? Vejo, ao meu ponto de vista, que o artigo 63 e seus respectivos artigos que têm efeitos com relação à reincidência, o artigo 63, ele teria que ser, novamente, ter uma manutenção dele, uma reforma no Código Penal, para melhor entendimento para todos, porque muitas vezes o magistrado continua ainda a majorar a pena, mesmo transcorrido o prazo de 5 anos, né, que está tipificado no artigo 64 do Código de Processo Penal. Deveria ter a manutenção para melhor entendimento, não só para a jurisprudência, como da doutrina, e para todos, para que não aconteça mais isso, né? Seja majorada a pena sempre, porque muitas vezes o agente, ele cometeu um crime grande, mas depois ele foi lá e cometeu um crime pequeno. Vamos supor, foi o contrário, um tráfico bem grande, ele cometeu o primeiro, né? Um carregamento de entorpecente vindo do Paraguai para cá, e depois ele fez um 5-5. Nem muitas vezes o reincidente vai aumentar a dose em reincidir, ele pode diminuir também, né? E verificando, transcorrido esses prazos de 5 anos, o mesmo não deveria ser reconhecida a reincidência. Tendo em vista o que foi passado, né? Agradeço a presença de todos, aos professores, né? Aqui presentes, e que siga em frente com a banca examinadora. Obrigado, Agenor. Nada. Infelizmente, não foi possível passar os slides. Seria, eu acho que você deve ter aí, uma tabela que você fez no seu trabalho, né, de reincidência, do crime, de contravenção, que ficou muito interessante e que foi realmente uma pena a gente não ter visto. Né? Tem uma tabelinha também bacana com relação os estados que verificam mais reincidência no país. Isso, infelizmente, eu acho que não foi apenas você que perdeu, a banca perdeu e as outras pessoas que estão aqui também perderam, mas porque ficou muito bom. Né?